Fala galera, beleza? E aí galera? Estamos começando mais um querido e amado Podcreto. Eu que vos falo, Juan de la Rua, do lado meu parceiro, irmão, sócio. E aí, brother? Diego de la Rua. E hoje a gente está recebendo uma convidada aqui muito especial, a Gabriela Ribeiro Grigoleto de Souza, também conhecida como Gabi Ribeiro. Bem-vinda, Gabi. Obrigada. Eu vou dar um recadinho aqui para vocês, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Galera, vocês, né, que tem dúvida na hora de medir, cubicar a sua obra, saber quanto que vai de concreto, volume, que também tem alguma dúvida sobre os tipos de concreto que existem aí, né, e o preço do concreto, que eu acho que é a maior dúvida sempre, né, você tem uma base orçamentária, vocês deveriam conhecer o Conca. O Conca é um aplicativo que a gente desenvolveu com o objetivo de ajudar vocês, né, ajudar os consumidores, os fornecedores também, a poder cubicar o concreto e ter uma base orçamentária. Então conheçam o Conca, a gente vai deixar o QR Code aqui na tela para vocês, tá? E tá disponível para vocês usarem e apreciarem. Beleza, gente? Tamo junto. Gabi, então você que é de Bauru, né, Gabi? A Gabi, diretora técnica na Riblend, 8 anos de experiência em operação, central de concreto. Também fez uma imersão técnica internacional de dosagem de concreto de ultra alto desempenho lá nos States, né? Também sustentabilidade, inovação na cadeia produtiva do concreto. É embaixadora técnica da Camargo Química e fiscal do CREA. Ah, Gabi, Sim. Multifunções, né? Envolvida em tudo ali. Legal, legal. Seja muito bem-vinda, tá, Gabi? Fica à vontade para falar com o pessoal. A gente quer saber um pouco da sua história, né? Como que você veio parar nesse mundo louco do concreto aí. E aí a gente vai desenrolando o nosso bate-papo. Obrigada pelo convite. Imagina. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Acho que se alguém me falasse há 10 anos atrás que um dia eu ia estar num podcast falando de concreto, Né? eu não ia acreditar. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com concreto, apesar do meu pai ter concreteiro. Assim, mesmo fazendo faculdade de engenharia, eu não imaginava o mundo que é o concreto, né? Um mundo à parte, assim. A gente entra na faculdade e acha que a gente aprende a dosar concreto em canteiro, né? Na faculdade, na verdade. Esses 3 tipos A de calcular traço. aí padiolas para betoneira. E quando a gente entra numa concreteira, a gente vê que a realidade é totalmente outra. E infelizmente não tem muito engenheiro preparado para lidar com esse material. Essa é a verdade. Mas como que foi, Gabi? Assim, com quantos anos que você começou lá na operação com seu pai? Como que é a empresa? Fala um pouquinho da empresa, quantos anos já está no mercado? Você falou aqui em off para nós, você trabalha com seus irmãos também, né? Sim. Igual a gente. Conta aí um pouco pro pessoal. Sim, bom, a história da empresa, a gente já está com quase 40 anos, né, de Olha empresa. O meu pai veio da roça, ele cortava cana, a família dele era toda da roça. E quando ele casou com a minha mãe e teve a minha primeira irmã, ele decidiu que não queria aquela vida pros filhos. E aí ele saiu da roça, deixou minha mãe com a família e foi procurar uma oportunidade na cidade. E ele foi sem nada, sem ter onde dormir, sem ter onde ficar, sem ter serviço, e foi batendo de obra em obra, se apresentando como pedreiro. Mas não era. Tava para aprender. E aí foi conseguindo serviço, até que eles conseguiram um lugar para morar, buscaram... Aí eles foi com os irmãos, né? Então, quando eles conseguiram se estabelecer na cidade, voltaram, buscaram as mulheres, as crianças... E começaram a história deles em Bauru como pedreiros. Então, eles começaram ali a construir, reformar a parte de obras mesmo e sempre com muita seriedade, muita responsabilidade, muita honestidade. Isso foi criando assim um nome forte no mercado, na construção civil. E as oportunidades foram aparecendo. Aí eu lembro que meu pai conta que uma vez ele viu um pessoal executando um piso e falou, vou tentar. E alugou uma máquina e fez um concreto lá e falou, vou tentar aqui na calçada de casa. Foi a primeira vez que eles executaram um piso, né? Aí houve a construção de um shopping na cidade. Veio uma empresa de fora para fornecer os pré-moldados. E eles fizeram uma parceria. Eles montaram juntos um negócio ali para atender aquela obra. E depois ficaram. Aí eles começaram a atender uma construtora muito grande na cidade.
Essa construtora quebrou, eles só atendiam ela. Nossa. A gente entrou numa crise, assim, foi de um mês para o outro, simplesmente a construtora parou e a gente não tinha recurso. Era só aquele cliente, era todas as fichas ali. Eu estava no 4º ano de faculdade na época, eu fazia estágio em construtoras, não trabalhava com meu pai, ele sempre foi assim, da gente buscar oportunidade no mercado, sabe? Nunca foi, porque eu tenho empresa, todo mundo vai trabalhar comigo. Ele sempre fez a gente se virar. E eu sempre quis administrar a obra. Quando eu comecei a fazer engenharia civil, meu sonho era ajudar eles, mas na parte de obras. Eu não imaginava que no concreto eu teria possibilidades de contribuir com a empresa. E aí, quando eu estava no 4º ano de faculdade, no auge dessa crise, foi uma crise geral também no Brasil, né? A gente estava passando ali 2013, 14, aquele momento bem delicado. E aí ele falou, eu queria que você viesse trabalhar comigo. Eu falei, vamos, né? Bora. Eu fiquei super feliz, porque eu não imaginava que ele me daria a oportunidade tão cedo. Achei que eu ia sofrer um pouquinho mais no mercado. E quando eu entrei foi um susto, né? Porque não saía concreto, não tinha cliente, não tinha nada. Via ele e meu tio, assim, desesperados com contas. E chegava final do mês, não sabia como que as coisas iam acontecer. E eu não sabia nada, né? Caí no mundo assim, tipo, meu Deus, eu vou me formar. Tava quase no 5º ano e não sei concreto. Não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. E eu lembro que naquele ano eu fui para Concrete Show pela faculdade. E eu fui de stand em stand, tipo, meu pai tem uma concreteira, queria entender como é que funciona. Eu ia nos stands de aditivo, de cimento, para fazer contato. Mas era uma concreteira muito pequenininha, então as pessoas não davam muita atenção, né? Não era muito... A gente sabe, a gente vai nas feiras hoje eu já tenho um envolvimento muito legal, as pessoas dão atenção, mas para quem está começando é difícil, né? Sim. É difícil de você conseguir ali um contato legal nos estandes. E eu lembro que alguns fornecedores voltaram depois a fazer contato. E foi quando eu comecei a aprender concreto. Eles iam fazer teste na usina e eu ficava olhando. Eu não tinha nem um laboratório, não tinha nem betoneira. Eu dependia deles irem com um laboratório móvel para entender o que eles faziam. E eu ficava perdida. Tipo, como assim? Vocês sabem que horas que vai tirar pedra, que vai colocar areia, que vai mexer no cimento? Eu não entendia Qual é a nada. ordem, né? E aí, assim eu fui aprendendo, sabe? Eu fui aproveitando esses momentos com os fornecedores e sempre mostrando que eu queria aprender e que eu não sabia nada. E isso me abriu muitas portas. Eles queriam me ajudar, sabe? E foi muito legal, assim, que pegaram na minha mão mesmo. Foi muito, assim, me empurraram, sabe? Já que você quer aprender, então vamos. E aí eu comecei. O Carlos Melo, na época ele trabalhava na Holcim, era nosso fornecedor de cimento, me convidou para visitar uma fábrica. Depois me convidou para visitar o laboratório de uma central de concreto deles. E eu fui, né, entendendo tudo que tinha ali por trás. E foi muito difícil quando eu começava a trazer as coisas para dentro da concreteira, porque eu era nova, não tinha experiência. E meu pai não confiava tanto em mim assim, a ponto de deixar eu fazer algumas mudanças, né? E eu lembro que, na época, a MRV chegou com aquele método de parede de concreto e o concreto alta-densável, e a gente nunca tinha produzido. E eu falei, não, vamos pegar essa obra, essa obra vai ser a oportunidade pra gente virar, né? E foi assim, não vamos, a gente nunca fez esse concreto, a gente não consegue fazer. E com a ajuda dos fornecedores eu fui desenvolvendo, a gente ganhou a concorrência na época, foi assim... Uma das piores margens que a gente já trabalhou para conseguir pegar a obra. Foram meses assim de será que a gente vai, será que não vai? E entramos, meu pai e meu tio meio assim, né? O que a gente vai fazer ali? E naquele momento a gente conseguiu ir ganhando mercado de novo. Foi girando, né? Fomos pagando as contas, conseguindo conquistar mais clientes. Eles começaram a entender um pouquinho e dar mais liberdade para eu trabalhar com aditivos, com novos materiais, fazer algumas alterações em traço, porque até então era assim, era um traço que um consultor havia desenvolvido há anos atrás e era o mesmo. E isso é comum, né? Hoje ainda tem muita concreteira que ainda trabalha assim. Sim. E quando eu ia buscar ajuda, mas é isso, o mercado é isso, não tem muito o que mexer, né? Na nossa região era assim. E aí foi quando me indicaram
o IDD para fazer uma especialização. Uhum. E na época só tinha presencial em Belo Horizonte. E eu moro em Bauru. E aí tinha que ir de ônibus. Eram 16 horas de viagem para chegar. E eu falei pro meu pai, eu falei, olha, eu vou. Só tem lá. Meu pai ainda falava assim, não, assiste no YouTube que você aprende. Não precisa fazer um curso desse. Entra no YouTube que lá você vai aprender tudo. Fulano aprendeu assim, e é o fera, não sei o quê. E eu, não, pai, eu quero... É outra coisa. Eu já estava entendendo a complexidade do tema, né? E eu queria me aprofundar. E aí comecei a fazer o curso. E na metade do curso, eu dei, assim, uma bugada. Porque, poxa, a gente começa a estudar e começa a ver a realidade do mercado. É muito diferente. E você ter um negócio que você tá brigando, né, para chegar no final do mês e ter um resultado legal, tentando fazer certo, remando contra toda uma cultura, os concorrentes fazendo errado, você não conseguir mostrar para o cliente o diferencial, era muito difícil. Sim. E eu lembro que chegou uma aula que a professora tratou do assunto água na obra como se fosse um assunto muito já resolvido e muito assim, antigamente isso acontecia. Uhum. E eu lembrava, eu olhava assim, eu falava, gente, tá tudo errado. A gente tá fazendo tudo errado, porque... E eu comecei a conversar com os colegas e entendi que tava assim com todo mundo. Não era um problema só nosso. Não era um problema só de Bauru, só da nossa região. Era geral. E aí eu cheguei no coordenador do curso e falei, olha, eu vou parar. Porque pra mim não faz sentido ficar investindo aqui, eu venho aqui, assisto as aulas, volto para lá e a realidade é outra. Então, assim, ou eu vou cair no meio acadêmico e vou ficar estudando e vou fingir que o mundo está acontecendo conforme a gente imagina, ou eu vou para o mercado e vou fazer o negócio acontecer conforme o mercado está pedindo, porque os dois mundos não conversam. E aí eu estava decidida, tipo, não, vou parar, não vale a pena. Porque era um investimento, era tempo, era dias fora. E aí foi quando ele falou assim, não, então você tem uma missão. Se você está enxergando que o mercado está agindo de uma forma e a academia está ensinando de outro jeito, você tem uma missão, você precisa fazer essa ponte. E aí está o seu trabalho. E aquilo me despertou assim, poxa, realmente, né? Se ninguém está saindo do mercado para buscar conhecimento, ou se as pessoas que estão estudando não estão buscando o mercado para entender os desafios, eu tenho uma oportunidade. E foi aí que eu comecei, assim. Falei, não, agora a gente vai conseguir, então, fazer esse negócio acontecer diferente. E foi um desafio dentro da empresa, né? Porque você tinha que mudar ali dentro uma cultura de motorista, meu pai, a nossa operação, os clientes... E eu achava que, isso daqui não vai dar certo. Era complicado. Eu trabalhava na balança, na programação. Eu era operacional. Eu não ficava, tipo, no laboratório só sonhando com concreto. Eu fazia parte eu ia pra obra, fazia orçamento, fazia carregamento, trabalhava com números. Então, assim, não podia só ser técnica. Não podia só ser comercial. Eu tinha que entender que para fazer aquela mudança eu ia ter que ter muita resiliência. Ter que lidar ali com... Poxa, não vai dar agora. Cultura, né? Não vai dar agora. Eu vou ter que deixar o cara fazer errado. Num outro momento eu vou conversar com ele. E vou ir preparando, vou treinando. Até que o mercado começou a olhar para isso, né? Poxa, tem alguma coisa diferente. E ainda assim era muito distante ainda é, né? Muito distante do mundo ideal. A gente sabe que tem muita coisa que está sendo na contramão do que deveria ser, pensando na nossa responsabilidade técnica mesmo. Né? É bem... né? É a realidade do Não, mercado. É pra falar mesmo. A gente também, né? É empresa familiar também. A gente passou por isso também. No começo, você faz faculdade e tal, e a gente também, o Diego trabalhou em laboratório lá em Sorocaba, né? Diego depois na BCP. Fiz IDD. Então, fez Só que não finalizei e um pouco da minha bugada foi essa, cara. Então, assim, você sai, você chega com outro olhar na empresa, né? Sim. Você chega assim, imagina, você chegar pro seu pai e falar, viu, tá tudo errado o que você tá fazendo. Entendeu? Não, quando eu trabalhava, antes de trabalhar com ele, eu trabalhava numa construtora que eu cuidava da parte de qualidade. Então, eu fazia os lançamentos de concreto.
E era tipo assim, um 30 dava 50. E eu achava maravilhoso. Você tá jogando dinheiro fora. Jogando dinheiro fora. E eu falava, nossa, a concreteira do meu pai era top. Colocar cimento a mais pra ser garantido, né? Sim. Entendeu? Era esse a ideia. Trabalho. É um coeficiente de segurança alto. Sim. Que nem o Rô falou. É o desvio padrão, né? Não é que tava tudo errado, mas era esse padrão igualzinho que você falou. Um consultor, na época, Dr. Alfredo, que fez o traço e tal. Traço muito bom, porém... Né? Consumo não otimizado, consumo né? Não sustentável. Exatamente. Porque se diminuir o consumo de cimento, a galera acha, a concreteira pensando só no lucro. Não é isso. Não. Né? O que você falou da sustentabilidade. O cimento é altamente poluente. Então, quanto mais resistência você conseguir com menos cimento, é bom para todo mundo. O cliente vai conseguir pagar mais barato, né? A concreteira vai conseguir ter uma margem boa, diminui logística de cimento, frete. A cimenteira não gosta muito, né? Mas se aumentar as obras e tal, vai aumentar o volume deles do mesmo jeito, né? Então, assim, o Brasil é uma realidade cultural complicada, né? A gente aqui, a cultura não é de estudar, não é de se aprofundar, é de fazer, né? O brasileiro, ele faz, ele é inteligente, o brasileiro eu acho que é um dos povos mais inteligentes do mundo, eu considero. Porque ele se vira, ele pega igual você caiu lá, se virou, foi atrás e fez acontecer. E a gente tem muito, assim, na construção, no geral, empresas familiares, né? É o pai que ensina o filho, que vai indo. E quando é familiar, é mais difícil mudar a cultura. Porque é o que você falou, seu pai vai olhar sempre, minha filha tá aqui querendo me ensinar a fazer. Diferente de ele contratar uma outra pessoa que vai vir de fora, que ele já tá contratando para isso, né, na verdade. Então, a gente sofreu bastante com isso, né, nego? Mas foi... A transição que a gente fez com o nosso pai foi bem lenta também, foi gradativa, porque é o que você falou, não tem como você chegar e mudar tudo de uma vez. Então, assim, no começo, eu lembro, assim, isso antes de terminar a faculdade, muitos e muitos anos atrás, eu brigava com... que eu via que tinha algumas coisas que não estavam certas, eu brigava e tal, falava, viu, pai, tem que fazer umidade da areia 3 vezes por dia, pelo menos, 3 em 3 horas, não sei o quê. Na primeira carga o cara já acerta, entendeu? Ele já consegue ver se tá sobrando, se tá faltando água, acerta o traço. Problema de resistência não tinha, realmente, porque trabalhava com um consumo alto. Mas, ao mesmo tempo, não tinha esse controle, que é o que vai possibilitar se baixar consumo. Não, e outra, tem o outro lado também, né? Eu ouvia muito, assim, quando eu ia buscar informações de outros consultores da região, era assim... isso a gente está falando de construtora, que tem controle. Então, era aquela coisa super dosada. E quando a gente vai para o varejo, era assim... você sabe que para a lajinha o FCK10 não cai. Né? Uhum. Então, assim, tinha a questão de concretos não sustentáveis quando a gente pensava em obras que têm controle. E para as obras que não têm controle, era uma irresponsabilidade enorme. Sabe? E, poxa... E meu CREA, né? Porque eu tava ali colocando a minha responsabilidade. E a gente começou a cuidar mais dessa questão do controle tecnológico, né? Para otimizar, para ser competitivo, para ser sustentável, ter um olhar, né, técnico para o concreto e também a responsabilidade. Às vezes está dando FCK, mas e a durabilidade? Né? E os materiais? Ali na nossa região, os materiais, os agregados são altamente reativos, né, para RA. E eu lembro que quando eu comecei a entender o tema, eu fui perguntar para um pessoal, o que vocês fazem, né, para mitigar? E a resposta foi assim, por que você está falando disso? Quando isso começar a acontecer, você nem vai estar aqui mais. 50 anos. Por que você vai falar disso? E, poxa, e meu filho? Né? Eu tenho um filho. Se amanhã ou depois ele está num prédio que eu tô participando do fornecimento, como que fica a nossa responsabilidade? E foi bem, assim, desafiador isso. Só que, é o que eu falei, eu sempre fui respeitando. É pouco, beleza, tá funcionando, o mercado tá assim, tá comprando, vamos fazer uma mudança pra gente chegar no mundo ideal, né? Para que as pessoas comprem melhor, tenham mais durabilidade nas estruturas. Às vezes eles nem sabem por que estão tendo problema, nem imaginam que muita coisa está por trás de um concreto mal dosado, mal especificado, mal aplicado, porque também tem essa responsabilidade, né? De vibrar, fazer cura,
a forma, tem todo um cuidado também de quem está recebendo esse material. Não é só fazer o bom concreto dentro da usina. A execução é fundamental. Sim. E aí, eu imaginava que em algum momento a gente daria essa virada de posicionamento, né? De vamos começar a falar, porque era um trabalho muito interno, muito nosso, para poder chegar no mercado. E aí, no ano retrasado, meu pai e meu tio decidiram separar a sociedade. E aí foi aquele momento, né? Nossa, e agora, né? Tudo que a gente construiu e o que vai acontecer, como que vai ser. E meu pai já cansado, né? E eu cheguei nele e falei, pai, se você quiser abrir mão da sua parte e descansar, seu papel tá feito, nós estamos todos criados, todo mundo tem condição de cair no mercado de trabalho e se reposicionar de novo, né? Ver o que você quer. E ele falou, não, quero continuar com a concreteira. E aí aquilo pra mim foi assim, poxa, mas Bauru tem tanta concreteira, a gente vai ser mais uma concreteira para brigar no preço, para ficar falando da mesma coisa, os mesmos problemas, e eu tava me dedicando muito nos estudos, sabe? Aquela coisa assim, pra quê? E aí foi quando eu cheguei, então a gente não vai ser mais uma. A gente vai falar de concreto diferente, a gente vai falar com outro olhar pro concreto. O mercado precisa entender o que a gente tá fazendo. Se até aqui comprou errado, se até aqui a gente vendeu errado, é hora da gente se reposicionar. E aí foi aquela coisa, e o nome, né? Como que vai ser? O que a gente vai fazer? Eu falei, vamos falar de concretos especiais. Porque quando a gente tem, né? A gente sobe a régua, o básico também vai puxar junto. Se a gente fica só no pouquinho, é difícil. Então, se a gente chegasse com um posicionamento mais alto, já seria mais fácil de puxar a base também, puxar os convencionais. E aí meu pai não, falar de especiais não, meus irmãos não, o mercado não está preparado para isso, o negócio não vai dar certo, vai quebrar a empresa, vamos ficar no convencional mesmo. Eu falei, não, gente, é isso que o mercado precisa. O mercado não sabe que ele precisa disso. Ele não sabe que dentro do convencional ele já está comprando errado. A gente raramente recebe uma cotação que vem com especificação de slump. É só o FCK. Exato, recebi uma hoje. É só o FCK. Você vai perguntar o slump, é o 10. E aí o cara quer bombear 20 pavimentos com slump 10. E não quer que suba de slump e não quer subir o preço, não quer ter alteração. Exatamente. E aí eu falei, não, acho que a minha ideia é essa, né? A gente tem condições de oferecer isso para o mercado, a gente tem preparo técnico para assumir esse posicionamento e mudar o mercado. É claro que automaticamente a concorrência olha e começa a querer fazer igual, a querer entender. Isso é bom. Sim. Porque a gente puxa, mas todo mundo começa a trabalhar. Porque a mudança precisa ser geral. Né? O nosso trabalho em Bauru, ele tá repercutindo a nível Brasil. Então a gente sabe que assim, as pessoas estão olhando o que é possível. É possível a gente falar do concreto com mais seriedade. A gente chegar e falar, olha, até aqui, gente, foi feito errado. Nós, enquanto fornecedores, não nos posicionamos. A gente seguiu, porque assim como vocês, a gente entra... Por exemplo, meu pai nunca sonhou em abrir uma concreteira. Acho que ele nunca imaginou que abriria uma. Veio a oportunidade, um negócio. E geralmente os negócios nascem assim. Ninguém fica estudando anos para abrir um negócio. A gente cai numa oportunidade e começa. E depois a gente aprende. Né? A gente vai aprendendo, a gente vai melhorando. E a gente vai caindo nessas oportunidades e a gente entra num fluxo. E se a gente não para e analisa o que a gente está fazendo, a gente só segue. Só exatamente, é saindo da zona de conforto que o crescimento vem, né? Sim. Se você ficar nela ali, exatamente. Fica naquele ciclo, né? E aí a gente começou a trazer um olhar de possibilidades no uso do concreto, o cuidado que deveria ser tomado nos convencionais, de saber especificar um slump, saber que a gente pode pedir uma resistência em idades não padronizadas com 28 dias. Às vezes o cara tá lá com uma obra super atrasada, precisa cumprir um cronograma, vai passar medição de banco, precisa encerrar ali. Se ele concretar hoje com concreto convencional, que só daqui 20 dias ele vai poder tirar uma escora, subir uma próxima etapa, fazer outra sequência de obra... Poxa, se eu especificar com 3, com 5, com 7 dias essa resistência, eu otimizo, sabe? Eu consigo melhorar. Às vezes o cara tá numa situação que precisa de um slump mais alto e nem sabe.
Nem sabe. Acha que se pedir slump mais alto, o concreto vai ser com menos resistência. Exatamente. Né? Eu tô com uma estrutura com armadura super densa, preciso de um agregado menor, mas concreto com pedrisco não dá resistência. Não presta. Não presta. Né? E, poxa, tem muita tecnologia hoje, tem muito aditivo, tem muita adição, tem muito recurso para a gente poder entregar soluções para os clientes. E eu via que, assim, a gente está passando por um problema de escassez de mão de obra na construção civil. Acho que é geral, viu? Não é só construção civil, não. Mas olhando para o nosso mercado, tipo assim, a gente vê muito movimento para automatizar canteiro, colocar sistema, colocar máquina. Mas, poxa, se a gente consumisse o concreto corretamente, quanto ele não poderia ser um aliado para os desafios que a gente está enfrentando? Né? Quanto que o cara não ia otimizar na obra dele, Sim, né? usar um Reduzir concreto custo. autoadensável numa laje. Não tem gente para espalhar, não tem gente para... Não consigo pedir um caminhão inteiro porque só tem 2 caras, não vai dar conta, sabe? Então, assim, muita coisinha que não chegava no mercado. E às vezes a gente recebe o pessoal de aditivo que vem com solução e nem a gente está preparado para ouvir, para implantar, para levar para o mercado. E essa é uma responsabilidade nossa, enquanto fornecedor, né? Porque eu vejo que, assim, eu vou comprar alguma coisa que não é uma coisa que eu quero muito. Porque a gente gosta de gastar dinheiro com viagem, com comida, com roupa. A gente pesquisa, a gente quer entender, a gente se planeja. Mas coisas que a gente só precisa, que é o caso do concreto, ninguém fica planejando gastar dinheiro com concreto. A gente não perde muito tempo para entender do produto. E aí cabe ao fornecedor, né, tá preparado para orientar o cliente na melhor decisão de compra. E a gente não tem isso. A gente não tem vendedores preparados para entender qual é a necessidade do cliente e antecipar uma solução. Não, e isso você está falando de grandes concreteiras que não tem. Não tem. Grandes concreteiras não tem. Não tem. O cara chega, ele olha o projeto FCK 25, é isso daqui. E às vezes, o projetista, ele especificou pensando só na segurança estrutural. Ele não está no dia a dia da obra. Ele não sabe se aquele dia tá frio ou tá quente. Chovendo muito. Se tá chovendo, se vai ter gente, se não vai. Como que tá a logística de obra. E são coisas que não vão alterar a concepção estrutural dele. É uma questão de mexer no concreto para otimizar a obra. E às vezes o gestor de obra não sabe, aí junta com uma concreteira que também não sabe, fica batendo cabeça ali com probleminhas que a gente tinha responsabilidade, sabe? Sim. Quer dizer, a modernização do concreto e do uso dele não depende só de nós, né? Na realidade, depende também do interesse dessa galera, das grandes construtoras, grandes obras, de quererem sair do convencional para experimentar uma coisa mais tecnológica, que o cara vai pagar um pouco mais caro no concreto, mas vai economizar em mão de obra, ele vai economizar em vibrador, se vibrou certo, se não vibrou, se tirou tudo o ar, se não tirou. Então, são diversas coisas que ali otimizam a obra e o cara economiza uma grana, porque tempo e homem-hora é um negócio assim na obra que faz toda a diferença, né? Então, putz, a gente fica muito feliz porque é uma tecla que a gente bate muito aqui, sabe? Sim, e é um sistema, né? Não adianta, por exemplo, a gente ter o vendedor preparado na obra, se o engenheiro não está de cabeça aberta, se ele vai bater no projetista e o projetista vai falar, não vou mudar, porque isso acontece. A gente já passou por uma situação lá em Ponta Grossa, não vou citar nomes aqui, mas uma empresa grande, fazia prédios, né? Muitos prédios já fez lá, grandes prédios, e eles tinham um fornecedor lá, que era uma grande concreteira e tal, e a gente pegou essa obra aí para fazer lá, e aí não era nem engenheiro, era mais um mestre de obras, era um cara super respeitado dentro da construtora, que tava lá há muitos anos, que se dizia muito entendido de concreto e tal. E ele chegou pra nós e falou, não, o concreto eu quero sem aditivo. Eu já passei por isso. Mas como assim, cara? Você vai fazer uma laje de 100 metros cúbicos aditivo. E não vai pôr aditivo? Como que você vai segurar o pega depois ainda polimento nível 0? Eles faziam lá, deixavam a laje no 0 com polimento e tal. Cara, é impossível. Não sei se alguém mentia pra ele, né? Que... Não, na verdade, possível é, né? Possível Sim. é. O que eu fiz com esse cliente meu? Eu dei 2 preços. Só com água e cimento, que não vai ser nada otimizado, vai ficar bem mais caro. Bem mais. Bem mais caro. Bem mais caro. Bem mais suscetível a manifestações patológicas, a fissura, a retração, começar a secar esse problema. concreto antes do cara começar a polir. E com aditivo.
E em todos eles eu garanti a minha responsabilidade. Aí o cara foi no preço, né? Porque infelizmente tem essa também. Se você não chegar com uma solução que é econômica, só é bonita, esquece. Mas é isso, porque daí como que você coloca na cabeça do cara? Não, mas a gente estuda nossos traços, né? A gente tem um departamento técnico. Então, assim, não faz sentido você querer usar um produto, né? Vamos dizer assim, antigo. Claro, possível, porque antes fazia concreto sem aditivo. Né? Mas, assim, para você ter o desempenho que você espera, principalmente numa laje dessa, com um acabamento depois e tal, sabe? Você pode até fazer, mas é um desafio tremendo, assim, você conseguir entregar um produto de qualidade. Porque, assim, uma coisa que as concreteiras, no geral, sofrem, né? Muitas vezes o concreto não fica bom pela execução da mão de obra e a culpa é sua, entendeu? Falar, não, mas não ficou bom a laje, ficou para desempenar, ali tava muito duro o concreto, mas o cara pediu um slump 10, aí às vezes o cara tá com 2 negros na obra, começa, os primeiros caminhões vai embora, porque eles estão ali, aí o segundo, o terceiro que já tá despejando, na hora que o cara vai começar a sarrafiar, esse concreto já perdeu o batimento. Então, a gente sempre orienta, trabalha com o slump 16, cara. É um concreto que é molinho, né? Que eles falam, que era um concreto molinho. Que eles vão usar eles assim, vão né? usar, eles não vão querer pôr água. E aí você explica isso, você tem que explicar pro cara que tem o traço do concreto mole. Sim. Né? Um traço que o pedreiro não vai querer adicionar água. Então, um slump 16, um 14, já é bem mais fluido, já é bem mais fácil de trabalhar, né? Sim, esse é um desafio lá, que assim, quando eu treino muitos motoristas, né? E aí quando eles chegam na obra, olha, não pode pôr água, o limite é esse. Ah, mas a concreteira tal deixa pôr. Então não vou comprar mais com vocês, porque a outra concreteira deixa pôr não pede pra assinar nada. Exatamente, ninguém quer assinar nota. Você fala pra não, beleza, eu coloco, mas se assina, não, vou comprar com outra. Então, porque lá não tem que assinar, eu só posso colocar o que eu quiser de água que vai dar tudo certo. E aí eu tenho que ficar, gente, não vamos perder clientes também, calma, não vamos brigar. Tem que ter jogo de cintura. Tem que ter jogo de cintura. Infelizmente é um problema cultural. Né? Por exemplo, eu tenho um posicionamento na internet, onde eu vou de qualidade, concretos especiais, puxando o nível do mercado, mas eu enfrento esses problemas no meu dia a dia, sabe? Lá não tá tudo resolvido também. Isso que é legal de ver. E falta também, Gabi, não sei o que você acha a respeito disso, mas na minha opinião falta você ter uma associação, alguém que abrace as concreteiras que estão começando, as pequenas. Você tem a ABESC, por exemplo, mas é de grandes concreteiras, entendeu? Para você entrar lá, você tem que ser convidado. Custo. Na verdade, até pode, não precisa ser convidado, mas aí acaba sendo um investimento que você precisa estar preparado. Investimento alto. Então, assim, falta união no setor, então as concreteiras estarem se conversando, porque muitas vezes, pelo mercado ser nivelado por baixo, que acontece isso. Por ter concreteiras que não se preocupam com isso, né, colocar água, às vezes nem sabe, às vezes o dono nem sabe. Sabe, é o que você falou, o cara entra no mercado, é uma oportunidade de investimento, como que faz concreto? É assim, ó. Sim. Beleza, toca o pau, vamos fazer e vamos ganhar dinheiro e beleza. E não vai se preocupar com isso, porque acaba todo mundo fazendo, então o cara não sente a necessidade de aprimorar o concreto dele, de falar, não, eu tenho que ser diferente, porque a maioria faz errado, essa é a verdade. Então eu acho que falta uma união, e a ideia também do Podcreto é essa. A gente conseguir unir mais o nosso setor, sabe? Trocar experiência, Sim, né? trocar experiência, se ajudar. Não é porque você tem uma concreteira lá na sua cidade, em Bauru, por exemplo, você não pode ter parceria com outras concreteiras. Sim. Às vezes o cara vai precisar de uma betoneira amanhã, você tá tranquilo. Você aluga a betoneira pro cara. Bomba. Bomba. O cara tá com a bomba dele sobrando, você vai aparecer um bombeado de última hora. Então todo mundo ganha. Então parece que essa tem mercado briga, pra todo mundo. Não, né? é uma guerra, cara. É uma guerra. Guerra. Na caveira, irmão. É guerra. Mas aí, Gabi, você se formou no IDD quando? 2022. Eu me formei. E aí que você montou um laboratório pra você e foi rodar? Ou você montou antes? Eu entrei na concreteira em 2016. E acho que com uns 2 anos de concreteira, eu comprei a primeira betoneira, e foi... Esses dias até eu tava... Hoje a gente tem um laboratório mais estruturado, né? E aí eu postei a foto do laboratório quando eu comecei,
que era só uma betoneira e só. E aí teve um colega que me segue desde aquela época. Ele é de Manaus, se eu não me engano, bem longe, assim. A gente já tinha ele já me acompanhava, ele falou, nossa, ele me mandou um print da conversa. Que eu falei pra ele, hoje ele me respondeu um story que eu tava fazendo ensaio. Eu falei, eu só tenho a betoneira e o balde, mas um dia eu vou ter um laboratório. E aí ele me mandou o print dessa conversa. Ele falou, olha que legal, você lembra desse dia? E, tipo, olha a estrutura que você tá hoje. Então, assim, ao longo dos anos a gente foi, né, aprimorando e tudo mais. Mas aí com essa cisão da empresa, a gente trouxe esse posicionamento. Então, tudo mudou. A gente começou a falar mais internamente, falar com os clientes, esses movimentos que a gente faz de ir até a obra para poder treinar a equipe, poder trazer o pedreiro, poder explicar. Às vezes o cliente está ali, nem está pedindo, mas a gente oferece um treinamento. E é muito legal de ver quando eles param para ouvir e eles entendem, sabe? Eu adoro quando eu consigo explicar para eles sobre a importância do controle de água, o que isso causa no concreto. Esses dias eu estava com o meu pai conversando comigo sobre zona de transição e microestrutura do concreto, sabe? E meu pai tem a 4ª série. E ele, tipo assim, ele preocupado, olha, nessa obra aconteceu isso, estava preocupado com isso, tinha que tomar mais cuidado. E às vezes eu vejo os nossos clientes também participando mais ativamente dessa tomada de decisão, dessa liberdade de poder, olha, eu tô com um problema aqui, tem alguma coisa que dá para fazer, sabe? Essa segurança de saber que tem uma solução. Mesmo que eles não saibam qual, mesmo que eles só tenham o problema de vir pra gente e falar, olha, tem como a gente resolver isso. Não tem coisa melhor do que você escutar o cliente falar para você, que concreto você me indica para fazer isso, né? A gente fica muito feliz em poder explicar o que é melhor, né? Por exemplo, um piso, né? Você fazer um FCTMK não é a mesma coisa que você jogar um concreto de linha, não é verdade? Então é gratificante você ver o cliente entender. Você vê no olho dele que ele entendeu o que você estava querendo explicar, né? Sim. Você compartilha muito disso. E é muito legal quando a gente consegue mostrar que não é só a resistência. A durabilidade é muito importante. A gente pega, por exemplo, vou colocar um concreto dentro de, sei lá, uma indústria de baterias, uma indústria que tem uma classe de agressividade ambiental muito alta, fertilizante, alguma coisa que com 28 dias vai dar resistência. Mas e a longo prazo? Esgoto, né? Como que aquele concreto vai se comportar? Né? Não e depois? Precisa pôr RS nada, o cara não vai nem saber, né? Tem muito disso e depois? daí. E aí o cara começa a ter problema e até ele lembrar que pode ter sido concreto, sabe? Já passou, já foi, já tá cheio de parando indústrias para resolver problemas porque não houve uma especificação correta, não houve cuidado na dosagem, não houve uma venda correta do concreto. Mas aí, assim, depois a gente tá com um ano e meio de empresa. Amanhã faz um ano que a gente fez o primeiro coquetel. Onde depois de montado, porque foi uma correria, a gente montou uma central em 25 dias, tipo, Nossa. Na separação. Foi, assim, loucura. 25 dias a gente tinha que terminar. E aí a gente, em junho do ano passado, fez o primeiro coquetel. A gente chamou pedreiro, administrador de obra, engenheiro, construtora, amigos, assim. Eu não podia, infelizmente, mas você me convidou. Eu convidei. Convidou a Superbase para estar presente. Pra gente comunicar que a partir daquele momento a gente começaria a falar diferente do concreto, sabe? E foi um baque, assim, todo mundo, nossa, como assim? Porque a gente pegou e nós levamos a concreteira para o salão, assim, montei o laboratório, levei todas as composições do concreto, aditivo, tudo, assim, para o pessoal entender, sabe, a complexidade que é. Que não é só misturar pedra, areia, cimento. E aí o pessoal começou opa, tem alguma coisa diferente aí. Aí a gente passou esse um ano, né, lidando com essas pequenas mudanças. E aí, esse ano a gente foi para os arquitetos, porque uma coisa é a gente resolver o problema na obra, né? Que a gente tem condições de resolver os desafios da obra. Outra coisa é a gente ser um parceiro lá na concepção do projeto. Né? Sim. O arquiteto, o calculista, ter condições de pensar no concreto tecnicamente. Que tipo de concreto que eu vou usar aqui?
qual resistência, às vezes eu quero um vão maior, eu quero reduzir a seção de um pilar, quero otimizar um espaço, quero trabalhar com concreto colorido, com concreto aparente. Como que a gente consegue pensar nisso antes para ir desenvolvendo um concreto para aquela etapa? Né? A gente recebe muita visita técnica de universidade lá na concreteira. E é muito legal quando os professores interagem e falam, nossa, não sabia que tinha tudo isso. E a gente fala, e é exatamente o problema, porque a gente aprende a ciência, né, do material ali, do concreto, mas o dia a dia dele é diferente, ele é muito dinâmico. A gente tem que estar preparado para lidar com tudo que pode acontecer, com uma carga que chega diferente, um caminhão que está diferente, tem muita coisa que a gente precisa cuidar. E aí teve até um professor que falou, a gente estava falando do concreto leve, que eu mostrei para eles a diferença, né? Um concreto com 1.000 quilos a menos. E eu vejo que as pessoas são muito amarradas assim, como se o concreto fosse um padrão. Tipo assim, 2.400 metros cúbicos. E aí ele falou assim, quanto de densidade você consegue entregar? Eu falei, quanto você precisa? A pergunta é essa, né? Quanto você precisa de resistência, de densidade, de permeabilidade, de tudo. E a gente tem recurso para desenvolver. E muitas vezes eles vêm com um negócio tipo assim, fulano em tal obra conseguiu 1.200 quilos por metro cúbico. Ele acha que só existe aquele. Calcula em cima daquele. De repente ele precisa de outra. Ou não tão leve, que vai impactar no custo. Ou precisa de um mais leve para uma questão de resolver outros problemas, né? E isso também é com permeabilidade. Eu vou colocar um concreto autocicatrizante nessa estrutura, eu vou colocar um concreto permeável, eu vou, né, pensar nesses parâmetros de durabilidade de acordo com o uso dele. Quando você fala de autocicatrizante, explica pra galera o que você quer dizer com autocicatrizante. O que tem de diferente nesse concreto? A gente sabe que o concreto ele tem uma determinada permeabilidade, né? Ele vai passar água pelos poros. Então, quando a gente fala de um concreto autocicatrizante, a gente está falando de um concreto que, de fato, se autocicatriza. Na presença de microfissuras, elas se fecham, porque quando a água passa nesse concreto, ela reage com o aditivo cristalizante que a gente coloca e formam cristais. Esses cristais fecham os poros e selam as microfissuras. Então, a gente torna ele menos permeável e, na presença de fissurinhas, ele também sela ela. O pessoal gosta de usar para fazer aquelas baldrames e tal, né? Tem eu gosto de indicar para esse tipo de estrutura com substituição da impermeabilização, porque ele vai passar por vários ciclos de água, então vai potencializar a ação desse aditivo para cristalizar o máximo possível e tornar ele menos permeável. Não é jogar Vedacity dentro do balão. A gente usava Shypex? Não, uso ainda. É o que eu mais uso, é o que eu mais indico, sim. Tem hoje várias marcas, mas o Shypex, abraço pra galera da Bauchimi, é um produto que é economicamente viável, né? E de fácil aplicação também. Vem saquinhos ali de 20 quilos. Sim. Mas geralmente eu indico o Shypex. Eu acho que dá um bom resultado, né? E falo pros caras, você quer jogar Vedacity no concreto? Joga, eu não me responsabilizo pelo FCK. Vai cair o FCK do seu concreto, entendeu? Não é para esse tipo de aplicação. Não vai dar o desempenho. Né? Tô falando da marca aqui, mas enfim, o cara quer, compra lá em balde e acrescenta aí 2 balde por caminhão, não sei o que, tá cheio de especialista, né? Sim. E aí você indica o que você acha que é o mais correto e aí o cara decide se ele quer usar ou não, né? Porque tem o custo, né, de você tá adicionando o Shypex ali. Aí você falou, Gabi, aí do trabalho com as universidades. Eu acho que o que falta realmente para potencializar essa mudança, né, torná-la mais rápida, porque vai acontecer querendo ou não, né? Mais devagar um pouco que as outras indústrias, mas tá mudando, né? Realmente a universidade ter uma abordagem, ter um curso, né, de programação, execução de concreto. Porque, assim, a gente também fez engenharia. E não aprendeu. Você foca no cálculo da estrutura. Sim. Então, basicamente, qual que é a dinâmica hoje? O arquiteto faz o projeto, passa para o engenheiro calcula aquele projeto que o arquiteto passou, passa para a execução da construtora, a construtora orça aquele projeto e executa. E em nenhum momento eles se conversam.
Entendeu? Então, assim, eu fiz uma disciplina lá, uma das últimas que eu fiz, que era de integração de projetos. Mas isso já é depois que o projeto está pronto, que é para integrar o projeto hidráulico, elétrico, né? Você fazer um prédio, onde que vai ser os shafts, onde que vai ser... E tem que ter uma integração pré-projeto, na verdade, que é essa discussão aí, do que o cliente precisa. Sim. Né? Veio aqui dois episódios anteriores, o Rogério, né? Que fala sobre isso com o cliente sempre, é um arquiteto que ele, antes de começar a obra, ele conversa com o cliente, mas o que você está precisando, quanto você quer gastar, que tipo de coisa que você quer fazer, quanto tempo você quer executar essa obra. Sim. Às vezes o cara vai lá, não, fazer em pré-moldado tal, porque tá na moda. E o cara faz o pré-moldado, que é super rápido, mas a obra em si ele demora 2 anos. Então ele jogou dinheiro fora, porque ele fez o pré-moldado pensando, né, na coisa errada. Você vai fazer em pré-moldado porque você quer fazer rápido, para inaugurar rápido e começar a gerar caixa rápido. O mercado, por exemplo, sempre vai ser pré-moldado. Um barracão para você, né, estocar alguma coisa, alugar, pré-moldado, que vai ser o retorno seu vai ser mais rápido, mas o custo é mais alto. Sim. Então, é essa conversa que eu acho que falta, assim, e ter nos cursos, né, de engenharia. Queria que você, assim, falasse sobre isso, você concorda, você acha que é por aí também? Eu concordo, eu até um mês atrás, mais ou menos, eu participei de um evento do Ibracon. Participei da mesa redonda e o tema era esse, sobre os problemas que a gente enfrenta com o controle tecnológico, por exemplo. Que a gente sabe que prejudica muita concreteira, prejudica a obra, um controle mal feito. E depois de ter passado, né, por toda essa questão de cuidados na dosagem, cuidados na central, cuidados na obra, no controle tecnológico, veio a polêmica. Poxa, mas como que a gente vai mudar esse mercado? Quando que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas entendam que não é tão simples quanto parece? E eu trouxe justamente isso, a gente precisa ir na base. Porque quando você chega no engenheiro que está na obra, um engenheiro mais velho, e vai falar para ele que ele está fazendo errado, você só arruma confusão e perde o cliente. Então a gente precisa começar a preparar quem está vindo, né? Principalmente para nós que temos um negócio. Porque é difícil você ir lá na obra. Primeiro que o cara que está na obra não tem tempo para te ouvir. Ele só está apagando incêndio. Ele não tem condições de parar e ouvir de inovação e ouvir de cuidados, de mudar o material que ele aprendeu assim, faz assim e não tá enxergando os problemas que ele está enfrentando por desconhecimento. E aí você tenta chegar ali pro cara para explicar, ou você ofende, ou o cara não quer te ouvir. Então a gente precisa chegar nas universidades e trazer, né, pensando no futuro, pensando numa mudança a longo prazo. Porque acho que a cultura vai mudar mais fácil, assim. Sim. Do que a gente ficar brigando com o cara que realmente sempre fez assim, tá acostumado, tá dando certo, ele não tá vendo os problemas que ele tá causando ou o dinheiro que ele tá perdendo. Então, se a gente consegue chegar lá na faculdade e falar disso, é outra coisa. E eu tenho feito muito esse trabalho. E é muito legal porque o pessoal que já está no 3º, 4º ano já está numa obra, já está fazendo estágio, já está... E eu vejo muito esse pessoal vindo procurar a gente. Tô numa construtora e tô indicando vocês. Falei do que você falou lá na aula e o pessoal quer conhecer vocês. Então, acho que o futuro vai ser melhor se a gente tiver esse olhar para eles. E falta muito, né? A gente vê que quase não tem mais faculdade de engenharia. Não fecha mais turma. Então, a gente já vai ter um problemaço aí logo, logo de falta de profissional. Ao mesmo tempo tem engenheiro, um monte de engenheiro que tá tendo sabe. que virar Uber também, porque também não tem... os empregos que tem não querem pagar também o que o cara deveria ganhar, né? Não tem uma valorização do engenheiro. Eu acho também que falta muito proatividade dos profissionais, sabe? Eu acho que quem se prepara e quem quer entregar mais, consegue ganhar mais. É que o pessoal quer entrar no negócio e já quer ser promovido, já quer ser... E não é assim. Quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu não ganhava nada. Ele não me pagava. Eu também não. Ele não me pagava, entendeu? Quando eu fazia estágio, eu ganhava R$350 por mês. Era meu salário. Tipo, eu pagava pra ir trabalhar. E eu entrava mais cedo e era a última a sair. Não tinha essa de 6 horas, sabe? Um dinheirinho. Uma coisa também, Gabi, que eu acho que... Até eu vou falar uma coisa polêmica. Muitos com certeza não vão gostar, mas é a minha opinião. Não tô falando pra ofender ninguém. Mas eu acho que devia ser proibido bater concreto em central, em obra, para você fazer peça estrutural. Devia ser proibido.
entendeu? O cara não poderia fazer isso. Porque, assim, a não ser que ele tivesse alguma maneira de provar que ele tem um bom traço, ele vai conseguir fazer um bom produto. Porque, pra você ter uma noção, no Brasil, até hoje, é vendido muito mais cimento ensacado do que a granel. Sim. Porque tem muita gente que só quer bater concreto em obra. Independente de ser até mais caros, que o cara não faz a conta, ele quer bater em obra, porque o pedreiro falou que faz o concreto e beleza, e vai fazer. Só que foi feito um estudo pela USP, de média de resistência de concreto batido em obra, deu 11 MPa. Então, pô, daí o cara, não, deixa comigo, eu sei fazer o concreto aqui, eu vou usar aquele traço 3:1, não sei o quê. E, cara, vai fazer a viga de uma casa, vai fazer a laje de uma casa, muitas vezes, entendeu? E se cair isso aí? Então, também acho que é uma falta de responsabilidade do profissional que bate no peito e fala, não, deixa que eu vou fazer, eu sei fazer o concreto, eu vou fazer. Porque, pô, com certeza o cara não mediu a umidade dessa areia aí, né? Ele não vai otimizar esse traço com aditivo, né? O custo que o proprietário, o cara, o investidor, vai ter que ter com armazenamento de material, saco de cimento que vai molhar, ele vai perder, né? E todos os outros transtornos, aluguel de betoneira, por exemplo, muito mais mão de obra para poder bater esse concreto e lançar. Então, assim, claro que é uma coisa, assim, utópica, né, que eu tô falando. Mas se fosse proibido o cara bater esse concreto em obra, né, com a betoneira, ia aumentar a demanda das concreteiras, né, com certeza iam abrir mais concreteiras, porque o cara ia ter que comprar esse concreto de uma concreteira, e já ia, de cara, aumentar, pelo menos, pro nível básico aí de qualquer concreteira que pesa os materiais, né, que já vai entregar um produto melhor, né. Eu vejo que realmente, pensando, né, do ponto de vista estrutural e tudo mais, deveria. Mas a gente tem o problema logístico para obras de pequeno volume. Sim. Que às vezes o cara quer 1 metro, quer meio metro, e a gente não consegue entregar porque você manda menos que 2 no caminhão, não mistura direito. Uhum. Então a gente precisaria se preparar para atender esse nível de obra também. Eu acho que isso é um grande impeditivo para teria tipo uma obra a partir cultura. de certo, né, certo tamanho, vamos dizer assim. Tipo, casa-terra é muito difícil, mesmo com concreto 11 MPa, é difícil cair uma casa-terra que você vai colocar só uma caixa d'água em cima. Mas talvez você começar a pensar de 3 pavimentos para cima, que você tem sim uma carga aí bem, né, superior, seria, sei lá, eu sei que se tivesse alguma coisa desse tipo, já ia melhorar, porque é isso aí, a maioria das pessoas acha que o concreto é tudo igual, entendeu? O cara fala, não, eu vou fazer o concreto, fique tranquilo, eu tenho um traço aqui, cara, e o cara, pô, vai na... Mas a tendência é ir melhorando isso daí, até a fiscalização do CREA hoje, ela tá, infinitamente melhor do que era antigamente, né, e a tendência é melhorar. Ô Gabi, fala pra nós lá nos Estados Unidos, como que foi a sua experiência lá nas concreteiras, que a gente vê grandes plantas lá, são diferentes, né? Tem uns silos de cimento no canteiro, você fala, nossa, o que será que armazena aí dentro, né? Será que é cimento? Será que é agregado? Lá a questão dos vários silos, né? É porque lá a gente aqui tem cimento composto. A gente tem CP2, CP3, CP4. Lá eles só tem o cimento puro. As adições são feitas pelas concreteiras. Sério? Então lá eles têm um silo de escória, silo de... Olha que eu não sabia disso. Lá. Tá vendo? Por isso que tem vários. Né? E lá também tem a questão do clima, né? Então as concreteiras que nós visitamos lá tem todo um sistema de aquecimento dos materiais. Então eles passam por esteiras assim de aquecimento, porque no frio, se não fizer nenhuma... Tem que parar. Não reage, né? Também. Na verdade, para. A gente até conversou sobre isso, porque a gente quase não via produzindo concreto lá. Era só obras que realmente precisavam produzir, não podiam parar. E aí, nesse caso, né? Eles têm todos esses recursos. Mas geralmente no inverno lá, para. Os motoristas dos caminhões betoneira viram motoristas de caminhões para limpar o gelo das ruas. Então, assim, o volume realmente a concreteira cai. Tem que achar um outro serviço para fazer para ela se manter ali, né? Isso. Mas aí lá é bem assim... Eles têm todo esse cuidado no processo, né? A gente visitou algumas lá que estava tendo uma produção pequena, então eles passam assim por esteiras aquecendo a areia, aquecendo a pedra. Mas aí são tipo P4, P5,
O estilo de carregamento é com misturador? Tem alguma diferença assim na planta? Mesmo padrão. O Brasil não deve nada para os Estados Unidos, assim, em questão de qualidade em concreto? Não, eu acho que a gente está até mais avançado quando a gente fala de tecnologia do concreto. Olha, a gente está um pouco mais avançado. Que legal. Lá a gente não perde. Isso que é legal, você ir lá e ver, falar, pô, eu achava que era, né, top de linha, só que a gente não eles acabam tendo que usar mais aditivo e tal, por causa dessas questões climáticas. Eu achei legal, assim, eu visitei uma concreteira, ela chamava Ozinga. Gente, parecia que estava dentro do Google, assim. Você não via, sabe, tudo automatizado, tudo controlado, tudo bem assim. Você falava, nossa, não tô numa concreteira. Extremo, né? Sim. E aí as questões logísticas, né? Nessa concreteira, por exemplo, os agregados chegam de barco. Tem algumas coisas assim diferentes. Igual na Amazônia é de barco. A brita. A gente foi pra pescar lá, daí de repente passando um barco com brita. Assim. Você falava, ó, chegando lá na concreteira, certeza. Mas a gente quase não viu produção por isso, né? Então foi mais assim, a gente visitou muita universidade para entender para onde estamos caminhando, né? A nível de estudos. Por exemplo, teve uma que a gente visitou que estava estudando a produção de concreto com material lunar. Porque pensando na vida em Marte, precisaria ter um ponto de abastecimento das espaçonaves na Lua. Então precisaria construir lá. Então 30 anos que tá por trás, né, da isso galera. Achei bem assim, poxa, eles já estão pensando nisso, entendeu? O HPC lá, né, pensando na impressão 3D e pré-moldado já está bem avançado. Os estudos, a gente ainda está patinando um pouquinho ainda com alguns materiais nesse sentido. Mas lá tá bem... Isso também a nível de universidade. Quando a gente entra nas universidades aqui no Brasil também, né... A gente está muito avançado. Hoje lá na USP eu vejo coisas assim que, nossa, você precisa chegar no mercado logo, né? Tipo, pensar no HPC, não sei se vocês já viram esse concreto, ele é muito coeso, é um concreto que você olha e fala, nunca vai bombear. E já existem estudos para que ele seja bombeado, entendeu? Mas não é só com a massa... Porque as únicas impressões de casa que eu vi em 3D foi aquelas que é tipo com uma argamassa. Daí a máquina vai mas lá a gente viu algumas impressões com né? o HPC. É que o HPC não tem agregado graúdo. É uma argamassa também. Uma argamassa com pó de pedra. Sim. Seria ali, né? É o máximo de agregado graúdo, assim. Não é nem graúdo, né? É um agregado Então miúdo. vai pó de pedra. Eu achava que era só cimento e areia. Assim... Tem uns que não vão nada de... É que o pó de pedra que a gente usa também... Quando eu doso um HPC lá, eu uso uma areinha que vai ali no 4,8. Não chega areia a ser artificial. Mas quando eu converso com pessoas que dosam isso em universidades, é tipo 15 agregados só pós. É só pó, só areia fina, adição, É que tem uma diferença entre pó de pedra e areia de brita. Né? Pó de pedra vem lá que você compra na pedreira, ele vem com finos, vem meio sujão. Agora a areia de brita tratada mesmo, ela vem sem esse finos. Na verdade eu acho que até essa questão da nomenclatura ela é bem complexa. Porque às vezes dentro da mesma cidade, fornecedores diferentes tratam de materiais diferentes. Eu tenho, por exemplo, fornecedores que vendem brita por brita 1, brita 0, brita 2, brita... E outros que é 3/4. Por granulometria. E aí você fica, tipo, é 3/4, 5/8, é 12 milímetros. Então, não tem uma padronização. Né? Então é bem assim, a gente tem que estar adaptado. Vou rodar um traço nessa cidade, como que os caras vendem, né? Porque às vezes a gente pega, fulano tá usando brita 0. Aí você chega lá, a brita 0 dele é do tamanho da 1 sua em outra central. É bem isso, É bem complexo. E aí que eu falo, né? Porque a densidade do concreto, ela depende do tipo de material. Então, se é uma brita calcária, você vai ter uma densidade. Claro que você pode fazer com a densidade que você quiser. Agora, o peso do material muda o tipo de concreto que você vai ter, né? Então, se é calcária, se é basáltica, se é granítica, você vai ter uma composição diferente. Por isso que eu falo que não tem nada de tudo igual, né? Você não vai pegar um traço que foi feito para brita calcária, com a peneira, tudo certinho, tudo calculado, as granulometrias, e vai usar o mesmo traço para uma pedra preta, uma basalto. Não. Entendeu? Às vezes com os mesmos materiais, se eles são
processados diferentes, o comportamento do concreto já muda. Não, e principalmente, acho que o maior desafio é a areia, né? Que por mais que venha do mesmo fornecedor, você não vai ter uma homogeneidade 100%. Não. Cara, São materiais ele tá naturais, arrancando material é por isso que a ali gente precisa ou ter de uma controle, lagoa, ou do né? rio, ou do chão. Sim. Então, o cara vai mudando onde ele tá tirando, começa a vir mais fino, mais grosso. Por isso que exatamente. Tem que Você ter tem que controle. ter o controle, é uma coisa diária, não é... Ó, faz um traço pra mim, 10 anos depois vai revisar. Às vezes é uma pedreira super controlada. Rasgou uma peneira dele lá, e aí? A gente sofria muito aqui em Itapeva com a brita da Votorantim, questão do tamanho. Uma época depois melhorou bastante. Muito. Era O muito pó de grande pedra ou muito deles pequeno? melhorou muito. Era muito grande. A brita 0 vinha Pó de com pedra era brita 1 no sujo. meio, entendeu? Pó era muito sujo, Porque não dava nem pra usar. o foco deles era vender o calcário. Então, assim, a parte de britagem deles, eles não... Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia tem um tratamento, até o pó de pedra é limpo, o pedrisco é limpo. Antes o pedrisco vinha mó sujão. É que a Votorantim ela tem uma fábrica aqui em Itapeva, né, na Cal Itaú, e tem uma pedreira grande. Então, basicamente, a pedreira eles fizeram para atender a fábrica. Só que começou a sobrar muito material, eles começaram a vender pro mercado. E foram, assim, primeiro era muito barato o material, mas era ruim. Aí eles foram melhorando a qualidade e foram aumentando o preço. Então, hoje eles têm um preço mais alto, bem mais alto do que era, porém o material é muito bom. Sim. É por isso que a mudança ela tem que ser na cadeia, né? Vocês viram, tipo, falar de um material melhor custa mais caro. Sim. Né? E a gente sofre com isso. E comprar um material melhor para entregar um concreto melhor Também. custa caro. Custa caro. E essa mudança de percepção do material, né, de valorizar o material, ela precisa acontecer em todos os setores que envolvem o concreto, desde quem está especificando até quem está consumindo. Porque a gente não está falando de um subproduto. A gente está falando do material mais consumido no mundo. Exato. É um material que, assim, está diretamente ligado com o avanço da sociedade, com a segurança das pessoas, com a economia do país, Sim. com o meio O concreto ambiente. construiu o mundo moderno, né? Sim, então, assim, a gente precisa que todo mundo olhe com o mesmo carinho para ele, né? Com o mesmo cuidado na hora de especificar, na hora de comprar os materiais para compor, na hora de produzir, na hora de entregar, de manter, né? Também importa depois o cuidado com a estrutura. Curar, né? Fazer a cura do Sim. concreto, que é uma outra coisa também que uns tempos atrás a gente sempre fala aqui no Podcreto, são os mantras nossos, né? Não coloque água no concreto e cure o concreto. São duas coisas assim que parece que ficaram antigas, né? Antes não podia colocar água. Não pode colocar. E uma coisa que eu tô batendo... Antes tinha que molhar o concreto. Não, tem que molhar, molhar. não mudou nada. Sim. Continua tendo que molhar. ninguém molha nem... Tem que molhar o pilar também, tem que molhar o concreto. Tem que curar. É difícil você ver uma construtora que põe um bidim em volta do pilar e... das vigas. Né? Muito difícil. Muito difícil de ver mesmo. Mas eu costumo falar, hoje 1 litro de concreto é mais barato que 1 litro d'água. Então o concreto ele é muito marginalizado, na verdade. E essa guerra de preço, esse negócio, né? Se tornou um produto que é um produto essencial. Ele é um produto essencial para a evolução da humanidade, para o desenvolvimento dos municípios. E, pô, tá mais barato que a água. E os caras ficam brigando ali. A galera fica brava comigo que eu falo isso, mas é verdade. Ficam brigando ali por 5, 10 centavos, se você for ver na questão do litro, né? De uma coisa que tem muito valor agregado ali. Você tá falando de pedra, areia, cimento, aditivo, mão de obra, diesel. Pô, cara, então, assim, tinha que dar mais valor, né, para as empresas que levam a sério o concreto, né? Tratam o concreto muitas vezes como se ele tivesse que ser perfeito, né? Entendeu? Não, volume. Volume é sempre uma briga. Eles não vê o quanto sobra. Mas quando falta, parece que você tá roubando. Se o cara mediu errado, sacaneando. uma laje que Não, veio 1 centímetro acima. Exato. Só que ele não fica lá contando quantos tijolos o cara quebrou. Pega o AutoCAD lá, Gabi, faz linha por linha lá e cubica Estaca. e acha que... Porra, Acha que a estaca cara. Você entendeu? Ele pega uma A raiz, estaca, abre né? 1 metro na estaca Abre de uma 20 saia centímetros. O cara embaixo, vai te acusar né? como se fosse Você ladrão. entendeu? Então, E pra quem tanto faz, né? Mas pra nós que somos honestos, é um Sim. tapa na cara, né, meu? Sim. O cara vir falar de que você tá roubando, que você tá sacaneando. É triste. É triste. Realmente É muito triste porque é triste, trabalhoso muito fazer triste. o certo, né? Sim. É mais fácil, e isso no geral aqui no Brasil, infelizmente, né?
É mais fácil ser ruim, você fazer o errado, né? E quando você cobra mais caro, eles acham que você tá ganhando mais. Né? E na verdade, às vezes você tá ganhando A menos margem, que o cara tá cobrando mais barato, e porque o pior, você tá fazendo quem certo. vê você fala, não, ganha maior grana lá fazendo concreto. Quer dizer, putz, você trabalha com um monte de coisa, você gasta um monte de dinheiro pra tentar vender, pra pagar tudo isso aí que você comprou e ver o que sobra lá no final. Que a gente tava falando, a margem é muito justa. Ela não aceita erro. Você errou, você perdeu dinheiro. Você errou, você perdeu dinheiro. E é engraçado que o concreto, o negócio concreto é assim, né? Se a gente vai pensar, é rentável? É, mas se você parar hoje e esperar receber. Você financia a galera, você financia a obra. É tipo assim, se eu parar tudo hoje, pagar tudo que eu devo e pegar o que eu vou receber... Não, vai dar certo. Mas você vive bancando a obra, você vive comprando material, o dinheiro não chega. Você é tipo um banco, porque você vende para receber dali a 28 dias no boleto. Se te pagarem. Ou mais, né? Tem cara que quer 30, 60, 90. Não, e o cimento você paga com 28, se pagar, você venceu com 15. Tem empresa que vai vencer o boleto amanhã. O cara liga e fala, tem que fazer uma alteração aí, ver se você consegue segurar para mim mais 10 dias esse boleto e tal. Pô, então, assim, é complicado. Difícil. É um ramo muito difícil, muitas variáveis, né? Como a gente tava falando, né? E daí que fala pra gente, como que você se tornou embaixadora da Camargo Química? Aí eu vou perguntar de tudo aí. É muito assunto, com a Gabi é muito assunto. Tem que fazer mais um. Com a Gabi vai ter que fazer episódio 2, 3. Bom, esse foi um passo, assim, muito legal pra mim. Porque, como eu falei, eu comecei, né, do nada. Nunca imaginei que ia chegar... aonde eu cheguei, principalmente pensando em visibilidade, porque foi um trabalho, assim, extremamente orgânico e de formiguinha, sabe? De estar presente, de estar buscando, de estar sempre conectando com as pessoas, e as pessoas iam vendo, e eu sempre tive muita ajuda, sabe? Foi muito assim, Deus me abençoou muito com pessoas no meu caminho que me ajudaram, que me ensinaram, me estenderam a mão. E, graças a Deus, fiz muitos amigos, sabe, no setor. E aí, quando a gente lançou a Reblend, deu um boom, né? Todo mundo começou a olhar, tipo, o que essa menina tá falando com essa concreteira rosa? O que essa doida tá toda colorida falando de concreto, Fashion, né? E aí a gente começou a ter muita visibilidade do Brasil mesmo. Todo mundo olhando, tipo assim... Acho que todo mundo sabia o que tinha que ser feito, mas todo mundo ficava assim, será? Será que a gente vai quebrar o padrão? Será que... Porque é uma dor de todo mundo. Sabe, acho que todo mundo que tem uma concreteira sonha em entregar um concreto que a pessoa vai comprar corretamente, vai receber corretamente, vai conseguir agregar valor no concreto. Sim, porque é um negócio. A gente, assim, é um material super essencial. É super essencial. Então, a gente vê oportunidade de negócio nele. Mas, quando a gente entra no técnico, é muito triste. Então, esse posicionamento da Reblend me trouxe mais visibilidade. E aí, a gente começou a receber fornecedores, assim, diariamente. Chegou uma época que eu não estava nem trabalhando, mas de só receber fornecedor. E todo mundo queria testar, todo mundo queria estar junto, todo mundo queria participar... E acompanhar, porque do mesmo jeito que nós, enquanto concreteira, tá tentando levar para o mercado inovação, soluções novas, os fornecedores também estão trazendo para nós, concreteiras, né? Eles também têm novas soluções, eles também têm novas alternativas para a gente resolver os nossos problemas internos. Então, as pessoas começaram a ver na gente uma oportunidade de também evoluir com o que estavam desenvolvendo. Então, eu tive a oportunidade de testar praticamente todos os fornecedores de todos os materiais lá, né? E aí foi quando eu encontrei muita sinergia com a Camargo, sabe? Porque eles também têm essa pegada de soluções integradas, de inovação. O Fábio é o proprietário, ele é uma pessoa assim fora da caixa. Ele tá sempre pensando à frente, ele tá sempre tentando entender qual que é a dor do mercado, onde que a gente pode ser uma solução. O que os nossos clientes estão precisando que a gente precisa oferecer. Sim. E isso estava muito conectado com o que a Reblend queria fazer. E aí a gente começou a conversar, alinhar, e a gente sempre travava nisso, de cultura. Poxa, quando a gente tenta levar isso para o canteiro de obras, não vai. A gente desenvolve em laboratório, a gente consegue desenvolver o produto, mas quando é para aplicar na prática, alguma coisa
não deixa fluir. Seja cultura, seja a falta de tempo, seja a falta de paciência de implantar uma coisa nova, né, que requer ajustes. Sim. De você chegar e, poxa, eu vou trazer essa solução agora. Envolve muita gente. Envolve a mão de obra que vai ter que estar preparada para um novo tipo de concreto, envolve um projetista, envolve um engenheiro, uns suprimentos que vai entender o valor agregado de um produto. E aí a gente decidiu criar esse projeto do Camargo na Prática, que era de fato, vamos testar, vamos levar as coisas na prática e mostrar para o mercado que é possível. Que é possível do fornecedor de aditivo para concreteiras e é possível da concreteira para o mercado. Então, a gente está fazendo um trabalho de desenvolvimento e de disseminação de conhecimento para que isso chegue desmistificado, sabe? Essa questão de aditivo, por exemplo. A gente foi ao extremo, clientes que não queriam usar aditivo. Mas quantas concreteiras não estão explorando todas as possibilidades de aditivo que a gente tem para diferentes situações? O leque é grande, né? Sim. É grande. E o que esses aditivos trazem de possibilidades no concreto para os nossos clientes, entende? Assim. Então, a gente decidiu se unir nesse ponto de trazer para a prática o que tem disponível no mercado quando a gente pensa em concreto. Desde soluções químicas, softwares, auxílio técnico para desenvolver o mercado, desenvolver o cliente, entender a dor. Então, assim, eu tô lá e tô entendendo o meu cliente. Levo para eles, a gente desenvolve junto, estuda junto, leva para o mercado de novo. Precisa resolver esse problema, estamos vendo o mercado sofrer aqui, o que dá para a gente fazer junto? E a gente ser um modelo, para que as concreteiras entendam, né, que podem ter um parceiro que está pensando junto e se abram para isso. Porque muitas vezes, eu já fui a concreteira que não, já tá tudo certo aqui com esse fornecedor. Tá bom, vamos mexer. Não, vamos mexer aqui não. Parar para fazer traço, esperar 28 dias, ver se foi bom, se não foi. O cara tá com um aditivo que é R$1 mais caro, às vezes a gente economiza 10 no traço. Exato. E a gente não tem tempo de parar para ver. Ou a gente tá com um problema que tem uma solução e às vezes estou com um agregado ruim ali, só tenho ele e tem um aditivo que ajuda na reologia do concreto naquele ponto, né? Então a ideia era trazer para a prática essa interação do mercado, do fornecedor, né, de aditivo, da concreteira e a construtora. Até eu vi um negócio inovador, né, que está em desenvolvimento ainda, que você apresentou para leitura de resistência do concreto, que não seria no rompimento ou na compressão axial. Sim, um tipo de um... a maturidade, o método da maturidade. Como que funciona? Esse é um método, né? Lá na Camargo é o Maturix, o equipamento. Então, a gente coloca sensores na estrutura, porque o concreto, quando ele começa a ganhar resistência, ele também ganha temperatura. Então, a gente faz uma curva de calibração antes, não é só chegar e colocar o equipamento sem entender qual que é o comportamento daquele concreto frente ao tipo de cimento, tipo de aditivo, clima, né, tipo de estrutura. Então, existe sempre uma calibração antes para entender qual que é a evolução de resistência frente ao ganho de temperatura também no concreto. E aí, para estruturas que dependem de resistências iniciais, por exemplo, parede de concreto, pré-moldados, obras que precisam de mais agilidade, o corpo de prova ele tem um comportamento muito diferente da estrutura em escala real. O volume de concreto na estrutura é muito maior. Então, o ganho de resistência nela é muito maior do que no corpo de prova pequenininho, que às vezes fica ali na sombra, escondidinho, numa água, num tanque de cura que não tem controle de temperatura e tá frio. Né? E essa alternativa vem para resolver esse problema. Então, como que está de fato a estrutura? Às vezes você está esperando 12 horas, 2 dias para desformar uma parede de concreto, enquanto com 7 horas a resistência lá na parede já deu. E é um sistema que você consegue acompanhar por aplicativo no celular, no computador, não precisa estar na obra. O cliente e a concreteira vê o que está acontecendo, então não fica aquela coisa de... será que deu? Será que não deu? Será que é verdade? Todo mundo está acompanhando em tempo real. Então é uma... Legal, inovador. Inovador. E é um negócio que lá fora já é super consolidado. Já é realidade. Não é um negócio assim, não nossa, é novo. Estamos inventando a roda aqui. Não. No Brasil é novo. No Brasil tem... eu nunca tinha ouvido falar. Mas lá fora já é super utilizado. No Brasil, o que tinha? Eu não lembro agora o nome do ensaio, mas era um ensaio em estacas, com sensores. Você colocava sensores nas estacas para bate-estaca.
E aí, enquanto eu ia tendo a batida na estaca, aquele sensor, ele lia o que estava acontecendo com a peça. Entendeu? Esse ensaio a gente fazia na Facens em 2003. Um ensaio era bem complexo fazer, mas não tem nada a ver com isso, entendeu? Não. Então, isso daí é fantástico. Isso daí é uma evolução, principalmente para as fábricas de pré-moldado. Sim. Porque você faz o corpo de prova, você pode até fazer um prisma, mas você não consegue imitar o que está acontecendo na peça. Gabi, aqui no Pod Creta, entrando no túnel do mas não tempo. Terminei ainda, velho, de fazer as perguntas. Já deu nosso tempo aí. Poxa vida. Viu, Gabi? Dá pra esticar. Foi muito boa a conversa, né? Acho que dá pra gente marcar mais um Pod Creta aí pra falar. A gente pode até fazer um primeiro ao vivo com você, chamar mais 1, 2 pessoas, fazer uma roda de conversa aí. Acho que seria legal, né? Com certeza. Às vezes chamar alguém da Camargo também. Sim, né? Com certeza você ia adicionar muito. Foi muito legal, assim, parabéns pela sua luta, pelo seu comprometimento, pelo seu conhecimento, né, pela sua persistência de não desistir, né, por todas as dificuldades que você passou. Muito bonito sua história. Foi muito legal, gostamos muito, né, queria agradecer demais. Passar pro Diegão. Não, eu sou suspeito, a Gabi sabe que eu sou um admirador do trabalho dela já faz muito tempo, né, e conhecer mais da sua história ainda me faz admirar mais, porque é parecida com a nossa história do nosso pai, tudo, né. A luta é grande. Sim. Então você tá rompendo barreiras, você é muito corajosa, então você teve muita coragem de enfrentar seus desafios, de correr atrás dos seus sonhos. Então, parabéns. Para nós foi uma honra receber você aqui. Não deu tempo de falar de tudo, não deu tempo de... mas é assim que é o negócio, quando, né... A lei de Murphy, sei lá, lei de quem que é, né? Mas quando é interessante, passa muito rápido, né? As coisas. Então, é só gratidão por você ter vindo, ter saído da sua cidade, ter vindo gravar com a gente aqui. A gente vai ser eternamente grato. E a Superbase pensa exatamente igual a você e estamos à disposição para trabalhar juntos aí no que precisar. Essa mudança a gente está aqui, tá? Até você fez comercial da Camargo para mim, até falei com o engenheiro que tá trabalhando comigo, Damião, um abraço aí, Damião. Falei para ele que eu quero que ensaie os aditivos da Camargo, tá? Pra gente conhecer, né, a qualidade e as opções. Não, tá? Deixa uma mensagem que você quiser pra galera aí, fala aí, fica à vontade para deixar uma mensagem final. Bom, queria agradecer, né, primeiro o convite, para mim é uma honra estar aqui com vocês. A recepção, eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente, muito desafio, mas eu acredito muito que é possível. Eu acredito que a gente precisa, urgente, falar diferente de concreto, produzir diferente, consumir diferente. É uma questão de responsabilidade social, não é só uma questão de negócio. Não é só uma questão de posicionamento na internet. A gente está falando, como eu disse, do material mais consumido no mundo. E o impacto dele na sociedade é muito grande. Então, quando eu tomei para mim que, poxa, vamos seguir com concreto, então, é isso que a gente vai fazer, por que a gente vai fazer? Qual que é o propósito do nosso trabalho? Aonde isso vai chegar? Aonde que a sociedade pode desfrutar de toda a dedicação que eu tiver que ter? Sabe? Então, eu acho que a gente precisa se unir. Enquanto concreteiro, enquanto fornecedor, enquanto consumidor, para a gente tratar com um pouquinho mais de respeito com o nosso planeta, né? Com o nosso dinheiro, com a nossa família, com a segurança da sociedade, porque o concreto está em tudo. Está em tudo. Ele está em tudo. Então... Exato. Sabe as palavras. Galera, você que quer conhecer a Gabi melhor, ou os trabalhos, serviços que ela oferece, os contatos dela vão estar todos na descrição do episódio, tá? Chama ela é super gente boa, vai estar auxiliando você, o que você precisar. E você, tamo junto, Gabi. Tamo junto nessa luta que é cansativa, mas que a gente não desiste, que é de mostrar que o concreto não é só misturar pedra e cimento. Isso aí. Beleza, galera? Tamo junto, valeu, curte, compartilha, chama todo mundo, passa voz. Se quiser criticar, critica, que dá mais ainda engajamento pra gente. E obrigado a você, que não perde um episódio aí do Pod Creta, tá sempre atento aí a todos os detalhes. Você faz a diferença pra nós, beleza? Tamo junto. Pod Creta. Pod Creta!